de nós, de que quando nós aceitamos a fé, novamente, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, quanto a nossa salvação, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Feche teus olhos no lugar. Pai, graças te damos, te louvamos, te agradecemos, porque tu és santo, tu és aquele que vive, tu és aquele que reina para todos sempre, Senhor. Neste momento, meu Pai, nos colocamos diante da tua presença, te clamando, meu Pai, pelo teu favor, Espírito Santo, pela tua intervenção, meu Pai, sobre cada um de nós, meu Pai. E nessa noite, meu Pai, o Senhor venha recebendo a nossa adoração. Que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha manifestando da tua glória, do teu poder sobre as nossas vidas, meu Pai. Sobre aquela pessoa, meu Pai, que adentrou essas portas, meu Deus, com alguma enfermidade, que o Senhor venha curando, meu Pai. Que o Senhor venha libertando, meu Pai. Que o Senhor venha fazer a tua obra sobre cada um de nós, meu Pai. Que os teus céus, meu Pai, possam estar abertos sobre este lugar. E que o Senhor venha manifestando o teu poder, meu Pai. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Tenha liberdade, meu Pai, para operar sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, meu Pai. Para nos despertarmos, para nos avivarmos, para liderar, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite, meu Pai. Que nós não possamos sair neste lugar, meu Pai, da mesma forma que entramos, mas que o Senhor venha cumprir o teu propósito sobre as nossas vidas, meu Pai. Abre o nosso entendimento, meu Pai, e nos faz compreender a tua santa palavra, meu Pai. Essa palavra que nos cura, essa palavra que nos liberta, essa palavra que nos aponta no caminho, que nos dá o destino, meu Pai. Cumpre em nós a tua palavra, a tua promessa. É assim que nós te pedimos, te louvamos e te glorificamos. Podeis sentar sobre o seu lugar, aplaudindo Jesus bem forte. Aleluia, com alegria. Aleluia, Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Nesta noite, diga assim: é noite. É noite de acordar, de despertar. Amém? Esse texto, amado, que nós acabamos de ler, vai nos falar acerca do apóstolo Paulo, aqui no livro de Romanos, capítulo 13, a partir do verso de número 11. Paulo ele está fazendo um alerta para a igreja do Senhor, que é tempo de acordar, que é tempo de despertar, porque a vinda do Senhor está próxima, a vinda do Senhor está às portas, e nós, como igreja do Senhor, precisamos estar prontos, precisamos estar preparados. Assim como todo acontecimento, algo grandioso, para que possa acontecer, tem que preparar. Se nós for ver que a vida do Senhor é igual a um casamento, compara-se a um casamento. Mas para que possa ter um casamento, primeiro teve um preparo da festa, um preparo do noivo, a preparo da noiva, para que algo pudesse acontecer, para que aquele casamento pudesse acontecer. Da mesma forma, alguém que vai se formar, vai fazer uma festa de formatura, para
se formando, não é tão diferente conosco, para que nós possamos entrar no reino dos céus, para que nós possamos nos encontrar com o nosso noivo, para que nós possamos nos encontrar com o nosso Pai no grande dia, quando Jesus virá. Nós, como igreja do Senhor, precisamos nos preparar, precisamos todos os dias exercitar a nossa fé. Quando o apóstolo Paulo ele está falando que é hora de despertar do sono, ele está dizendo para nós, ele está dizendo para a igreja do Senhor que é hora, que chegou o tempo de nós voltarmos a nos relacionar com o Pai, a nós ter uma vida de relacionamento, de intimidade, de amizade, de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós temos, amado, uma vida de intimidade, quando nós temos uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós temos um relacionamento com Ele. E aonde o Senhor Ele deseja para a sua noiva, aonde Ele deseja para a sua igreja, não apenas encontros, não apenas momentos, mas Ele quer ter uma vida de intimidade, Ele quer ter uma vida de relacionamento para conosco, Ele quer sempre comunicar conosco, Ele quer sempre se revelar a nós, Ele quer sempre mostrar para nós o caminho, Ele quer sempre nos direcionar. Mas para isso, nós precisamos vivenciar uma vida de intimidade e de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele fala acerca que é hora de despertarmos, ele está dizendo que a nossa atitude, que a atitude daquela igreja, que a atitude daquele povo era de uma igreja que estava dormindo. Era de uma igreja que estava adormecida. Era de uma igreja que estava no sono espiritual, no sono profundo espiritual. Quando amados, quando nós vamos olhar para alguém que está dormindo espiritualmente, ou seja, alguém que está dormindo fisicamente, se alguém entrar, talvez na sala ou no quarto, e sair, ele não sabe o que aconteceu. Por quê? Porque ele estava dormindo. Ele não teve a percepção de observar o que aconteceu. Do que aconteceu durante a noite, durante aquele período que ele estava dormindo. E é dessa forma, amados, quando uma igreja ela está dormindo espiritualmente, quando um crente ele está dormindo espiritualmente, ele não tem a percepção. No momento que nós estamos dormindo espiritualmente, o nosso adversário, que é Satanás, ele aproveita desse momento, desse sonolência espiritual para entrá-lo, para semeá-lo. Ele entra para nos roubar a paz, roubar a alegria, roubar a saúde, roubar tudo aquilo que o Pai nos entregou, tudo aquilo que o Senhor liberou sobre a nossa vida, liberou sobre a nossa casa. Quando alguém ela está no sono espiritual, o inimigo ele usa dessa ferramenta para ele injetar em nós, para ele semear no nosso coração, no nosso espírito, desânimo. A pessoa ela não tem mais prazer de estar na presença de Deus. A pessoa ela não tem mais alegria de celebrar, de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor. Ela não tem mais prazer
através do profeta Isaías, que ele diz: buscai o Senhor enquanto poderes achar. Ou seja, amado, é tempo da igreja do Senhor, é tempo teu, é tempo de você a cada dia mergulhar na presença de Deus, é tempo de cada dia nós nos aprofundar nesse relacionamento, nessa intimidade com o Pai, se é para buscar a presença de Deus, se for para orar, que nós possamos ser a igreja que oramos, se para sentir a presença de Deus, é para fazer propósito de jejum, de intercessão, que nós possamos fazer esse propósito. Mas o que o Senhor deseja, que nós possamos ser uma igreja viva, uma igreja que não está adormecida, uma igreja que não está morta, mas uma igreja que está acordada, uma igreja que está acesa, uma igreja que está avivada pelo seu Santo Espírito. O apóstolo Paulo, ele é bem claro nesse versículo 11, que ele diz: e isto digo, que conhecendo o tempo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo: eu conheço, eu conheço o tempo que nós estamos vivendo, amado, como igreja do Senhor. Essa fase que nós estamos vivendo atualmente, nós vamos ver que o tempo da igreja, o tempo que nós estamos vivendo aqui no mundo, está sendo um tempo acelerado. Que aonde esse tempo que está acelerado, nós vamos perceber que cada dia a violência aumenta, cada dia a destruição, a calamidade, ela vem se alastrando sobre todo o planeta terrestre. E aonde nós vamos ver, amados, que cada um dessas situações, desses aceleramentos, desses crescimento de índices de destruição, de crise, nós vamos ver que é apenas um sinal. É apenas um sinal para que nós, como igreja do Senhor, possamos despertarmos, para que nós, como corpo de Cristo, possamos despertar no sono espiritual, possamos acordarmos e ver que a vinda do Senhor está próxima, que Jesus, ele não é aquele que vai passar ainda muito tempo. O apóstolo Paulo, ele diz que está tão próximo, está mais próximo do que quando nós aceitamos a fé, está mais próximo do que quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas para isso, para que nós possamos subir, nós precisamos acordarmos, nós precisamos despertar para aquilo que o Senhor, ele quer fazer da nossa vida, e para aquilo que o Senhor, ele quer fazer através de nós. Através de nós. Se nós olharmos para o sentido da ciência, o sono para o nosso corpo, para a nossa mente, o sono natural, ele é algo valioso para nós. Quanto mais nós dormimos fisicamente, mais saúde nós teremos. Saúde física, saúde espiritual, ou seja, emocional. Quanto mais nós dormimos, mais saúde nós teremos. Mas no sentido espiritual, quanto mais nós dormimos, é prejudicial para nós. Quanto mais nós despertarmos, é melhor para a igreja do Senhor. E quando nós olhamos para a ciência,
nós vamos ver que o sono ele tem dois tipos de estágios. Quais são esses estágios? Assim, rei, não, toda a igreja, R-E-N, rei, e não rei. Qual é o sono do rei? É aquele sono que a pessoa ela dorme à noite e ela acorda pela manhã e ela está se sentindo descansada, com a sua mente ali descansada. É aquela pessoa que dorme, quando ela deita, ela já dorme. Pode chover, pode acontecer barulho, mas a pessoa ela não acorda. Ela continua dormindo. E o não rei é aquele sono. Em qualquer barulho, ela está se despertando, ela está atenta àquilo que está acontecendo durante a noite. Nesses dois estágios, o rei e o não rei, nós vamos ver que a igreja do Senhor, ela já está no estágio do rei. Ela está cumprindo uma sonolência, que é onde o mundo está desabando, as situações, o inimigo está entrando sobre a sua casa, está trazendo destruição, está trazendo frieza espiritual, mas a pessoa ela continua lá, dormindo, a pessoa ela continua lá, no seu profundo sono espiritual. E aonde Deus Ele quer trazer para a sua igreja esse sono, esse estágio desse sono rei, uma igreja que está atenta ao movimentar, está atento para que possa se posicionar, para que se possa se levantar como um soldado do céu, para se posicionar sobre a sua casa, para se posicionar aonde estiver. Quando o inimigo quiser armar alguma estratégia para querer te destruir, para querer destruir a tua casa, você estará atento e você se posicionará como soldado e irá dizer: aqui não, Satanás, na minha vida não, na minha casa não, na minha família não. Por quê? Porque você está desperto, porque você está acordado no mundo espiritual. Mas aonde o inimigo ele tem entrado e ele tem trazido sorrateiramente esse sono espiritual sobre a igreja, sobre a vida de crente, é onde o inimigo ele tem trazido destruição. E quais são os perigos desse sono espiritual, pastor? O que o sono espiritual ele traz para a vida do cristão, para a vida da igreja, para o crente? Primeiro, o sono espiritual ele traz comodismo. Sabe aquela pessoa acomodada com tudo? O inimigo está fazendo a festa, o inimigo está trazendo a destruição. Ela está acomodada, ela está tranquila, para ela nada está acontecendo. Era para ela se levantar em oração, era para ela se levantar em propósito, é para ela estar no altar, na presença de Deus, mas ela está lá tranquila. O sono espiritual ele traz comodismo, o sono espiritual ele traz mesmice. Sabe aquela pessoa que ela não sai do lugar, passa anos e passa anos, mas ela não muda. Ela se conforma com a vida espiritual que tem levado. Ela se conforma em apenas ler as escrituras sagradas quando vem à igreja. Ela apenas se conforma em orar apenas no culto de domingo. E ela vive aquela vida rasa, aquela vida pequena, simplesmente por causa que ela está ainda dormindo espiritualmente. O sono espiritual ela traz exterioridade. A pessoa ela não consegue produzir. A pessoa ela não ganha uma alma
traz precipitação. Por quê? Porque ela toma decisões não baseada no centro da vontade de Deus, não baseada no centro da palavra, ou seja, baseada no centro da vontade da palavra de Deus, mas ela toma decisões baseadas nos seus sentimentos. E ela vive uma vida de precipitação. Quando ela acorda, quando ela se desperta, ela tomou decisões precipitadas. Decisões que muitas vezes o levou para longe da presença de Deus, talvez se levou para longe do centro da vontade de Deus. Mas, amados, Deus, Ele quer para a sua igreja, Deus, Ele quer para a vida do seu povo, para que nós possamos ser uma igreja viva, para que nós possamos estarmos acordados espiritualmente, para que nós possamos estar atentos àquilo que Ele quer fazer, àquilo que Ele quer estabelecer sobre a nossa vida e através de nós. E nessa noite nós vamos decorrer em alguns personagens bíblicos que tiveram um sono espiritual, que deixaram que o sono espiritual dominasse, chegasse. Alguém que tinha um propósito, alguém que tinha chamado do Senhor. Amados, o nosso inimigo, o diabo, é sagaz. Ele não, como eu posso dizer, ele luta sobre a vida daqueles que é chamado. Ele guerreia em favor daqueles que têm propósito, que carregam o propósito de Deus. Para quê? Para neutralizarmos, para que nós não possamos vivenciar o centro da vontade de Deus, para que nós não possamos vivenciar o cumprimento da promessa do Senhor. E o primeiro personagem que nós vamos ver que tiver um sono espiritual e que dormiu no lugar errado. Você sabia que até para dormir tem um lugar certo? Nós não podemos dormir em qualquer lugar. E o primeiro personagem que quero falar acerca está escrito lá em Juízes, capítulo 13, a partir do verso 3, de Sansão. A Bíblia fala que Sansão, ele dormiu no colo de Dalila. No colo de Dalila. E por ele dormir no colo de Dalila, ele perdeu a força e a promessa de Deus. Por ele dormir na presença, ou seja, no colo de Dalila, ele perdeu a força e a promessa do Senhor sobre a vida dele. A Bíblia fala no capítulo 13, a partir do verso 3, que o nascimento de Sansão foi anunciado. Ou seja, no momento que o povo de Israel, o povo escolhido do Senhor, estava vivendo guerras, uma batalha espiritual muito grande, e aonde os filisteus já estava vencendo aquela batalha há cerca de 40 anos. O povo de Israel estava fracassado, o povo de Israel estava sem força, o povo de Israel estava na mão dos seus inimigos. E Deus, ele vem e ele anuncia que ele iria levantar um homem para que pudesse derrotar aqueles inimigos e para que pudesse libertar o seu povo da mão dos seus inimigos. E aonde nós vamos ver, irmãos, que Sansão, ele foi o escolhido do Senhor. Sansão, ele foi o chamado, ele carregava uma promessa de ele libertar o povo do Senhor. Mas simplesmente, por ele deixar o sono espiritual tomar
mata a missão de Deus. Ele deixa que aquela missão do Senhor que estava sobre a sua vida, ela não se cumpre, ela não se estabelece. Que é onde nós vamos ver, amado, que no capítulo 14, verso 1, que nos diz, ora, ou seja, 14, verso 1, do livro de Juízes. Olha só o que a palavra do Senhor nos fala. E desceu Sansão a Timnate, e veio a Timnate uma mulher dos filhos dos filisteus. Do filho dos filisteus. Sansão, ele é chamado pelo Senhor. Mas a Bíblia fala que Sansão também ele era nazireu. E todo nazireu tinha um voto diante de Deus. Tinha uma aliança diante de Deus e todo nazireu. A primeira coisa que ele não podia fazer, beber vinho. Nenhum nazireu tomava vinho. Segunda coisa que o nazireu não podia fazer, tocar em alguma coisa morta. E terceira coisa que o nazireu não podia fazer era cortar o seu cabelo. Não podia fazer. Mas a Bíblia fala que Sansão, ele conhecendo uma mulher, ele descendo e ele conhecendo uma mulher. Ou seja, toda pessoa que ela está no sono espiritual, a vida dela é de declínio, a vida dela é sempre descendo para algo mais profundo, para uma frieza espiritual mais. E a Bíblia fala que ela conhecendo uma mulher chamada Dalila, que não fazia parte do seu povo. A Bíblia fala que Sansão, verso 5, que Sansão se interessou. Que Sansão desceu com Sansão, com seu pai, com a sua mãe, e chegando à vinha, eis que o filho de Leão, o Gino, lhe saiu ao mundo. Aí deixa aberto com ele. Aí nós vamos ver, amados, que Sansão, ali ele se envolve com Dalila. E no momento que ele se envolve com Dalila, a primeira coisa que ele faz é tocar vinho, é beber vinho. A terceira coisa, fala, verso 8, que Sansão ali ele toca no vinho depois, e depois de alguns dias voltou ele a tomá-los, apartando-se do caminho. Ou seja, Sansão ele saiu do caminho. Ele tinha saído da sua roda, ele tinha saído do centro do propósito de Deus. Ali ele tocou no vinho, a Bíblia fala que ele tocou ali no leão que abriu o corpo. E a Bíblia fala que ele estava deitado no colo de Dalila. E a Bíblia fala que ele dormiu um sono profundo ali no colo de Dalila. E quando Dalila viu que ele estava dormindo, a Bíblia fala que Dalila chamou um homem e ali cortou o seu cabelo. E quando Sansão ele se desperta, ele está com o cabelo cortado. Ou seja, aquele sono tirou de Sansão a sua força. Aquele sono tirou de Sansão a sua força. Tirou de Sansão o cumprimento da promessa de Deus. Aonde ele era forte diante dos seus inimigos, agora ele era fraco. Ele tirou
autoridade para vencer os inimigos. Mas agora a autoridade é retirada de si. Amados, Dalila aqui representa o papel do inimigo. O inimigo, muitas das vezes, ele vem disfarçado. Dalila aqui, ela representa o pecado. O pecado, muitas das vezes, chega diante de nós disfarçado. Mas o único objetivo dele é roubar de nós a nossa força espiritual. É roubar de nós a presença de Deus, é tirar de nós a presença de Deus, a unção de Deus que nós carregamos. A presença de Deus está sobre as nossas vidas. Se Sansão ele tivesse despertado naquele sono espiritual, ele não tinha deixado que o inimigo vencesse. Se Sansão ele não tivesse pisado, saído do caminho, indo até aquela terra que não era para ele estar, Dalila não tinha tido o poder de cortar o seu cabelo. Aonde nós estamos colocando nossos pés? Muitas das vezes nós dizemos, não é sobre essa área eu tenho autoridade, eu tenho poder. Amado, mas todo lugar que é onde Deus não aprova, todo lugar que é onde Deus ele não deseja que eu e que você estejamos, não é lugar para que nós possamos estar. Se torna uma terra favorável que o inimigo ele aproveita para querer roubar, para querer destruir todo o plano, todo o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Capítulo 16, verso 19, fala que quando ele deita ao colo, ele perde a sua força. Simplesmente porque ele estava dormindo. Quando a igreja dorme, ela perde a sua força. Quando a igreja dorme espiritualmente, ela perde a sua habilidade, ela perde a sua autoridade. E o Senhor nessa noite, Ele quer nos despertar, Ele quer nos despertar no sono espiritual que muitas das vezes tem vindo sorrateiramente sobre as nossas vidas, querendo nos dominar-nos. A segunda pessoa, personagem que teve um sono, que foi dominado pelo sono espiritual, foi Jonas. Jonas, capítulo 1, nos fala que Jonas ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão. Qual era a missão de Jonas? Era pregar o arrependimento em Nínive. Porém, Jonas ele decidiu ir para Jope. E a Bíblia fala mais que no momento que ele estava indo para Jope, ele entra naquele barco. E a Bíblia fala que ele desce o porão. E ali ele dorme no sono profundo. E de repente tem uma grande tempestade sobre o barco. Aquele barco é abalado. Aquela ventania vem contra aquele barco. E os marinheiros ficam agoniados, sem saber o que fazer. Eles ficam perguntando, remando, tentando se salvar. E a Bíblia fala que quando um daqueles marinheiros desce ao porão, lá está Jonas, dormindo profundamente. Todos estavam prestes a morrer, mas tinha alguém dormindo lá, como se nada tivesse acontecendo. Como se nada tivesse acontecendo, e uma grande tempestade no meio daquela
queimar. E quantas pessoas que talvez a sua vida está passando uma tempestade. O inimigo está reinando na sua vida, está reinando na sua casa, está reinando na sua família. Mas essa pessoa ela está dormindo espiritualmente. E ela não consegue discernir que é o inimigo que está soprando, que é o inimigo que está querendo destruir, que é o inimigo que está querendo destruir a sua vida, a sua casa, a sua família. Pessoas que estão dormindo espiritualmente, simplesmente quando não está disposto a renunciar algumas coisas para cumprir a vontade do Pai, para cumprir o propósito eterno. Jonas, ele estava abrindo mão da missão por meio de todos nós, amados. No momento que dizemos que não para Deus, nós estamos dizendo sim para o som espiritual. Todas as vezes que nós não estamos dispostos a obedecer a ordenança, a ordem do Pai para as nossas vidas, é porque nós queremos sair da rota da sua presença. E a Bíblia fala que aqueles marinheiros disseram: quem és tu? E ele diz, no verso 9 do capítulo 1, eu sou hebreu, eu sou o escolhido do Senhor. Era escolhido, mas não queria obedecer à ordenança de Deus. Ou seja, ele estava mentindo para ele mesmo. Ele estava dizendo: eu sou o escolhido, mas estava indo para o caminho errado, ele estava indo para uma direção errada. E quantas pessoas não são escolhidas? Quantas pessoas são escolhidas pelo Pai? Quantas pessoas que têm um chamado, que têm um propósito pelo Pai? Mas por conta do sono espiritual, tem ido para uma rota, para uma direção errada. E é como se Deus nessa noite ele está vindo ao meu e ao seu coração dizendo: volte para a rota certa, volte para o caminho, volte para o propósito, volte para o centro da minha vontade. E a terceiro personagem está escrito lá em Mateus capítulo 13, verso 24, que fala acerca dos obreiros que dormiram sobre o campo. Qual era a missão dos obreiros? Era de proteger o campo, era de vigiar o campo. Mas a Bíblia fala que todos dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E como eles despertaram daquele sono, quando eles acordaram, o joio já havia sido semeado. Um momento de distração, um momento de sono. Foi o tempo certo do inimigo entrar, semear o joio. Quando a igreja, quando o povo de Deus dorme, qualquer que seja um período, um tempo, espiritualmente falando, o inimigo ele vem e ele entra, semeando contenda, semeando discórdia, semeando tudo aquilo de ruim que nós não queremos para nossas vidas, semeando embaraço, semeando divisão entre o povo de Deus. E quando a igreja acorda, quando aqueles obreiros acordaram, os bois já estavam lá semeados. E o que fazer com os
joio. E o que fazer com aquilo que os inimigos semeou? Eles olharam isso e falaram: mestre, Senhor, o Senhor quer que nós arrancamos o joio? E ele disse: não, não é para arrancar o joio, deixa crescer juntos. Muitas vezes, amados, quando nós dormimos espiritualmente, o inimigo ele vem semear, o inimigo ele vem e traz coisas sobre as nossas vidas. E quando nós despertamos, nós queremos arrancá-los. Nós queremos expulsar da nossa vida. Nós queremos que o Senhor tire, arranca da dentro da nossa casa, da nossa família. E o Senhor nessa noite, ou seja, o Senhor muitas das vezes ele não vai arrancar. Ele simplesmente vai levá-lo a nós. Simplesmente porque você dormiu espiritualmente, agora você vai ter que aprender a lidar com essa situação, a lidar com essa circunstância que chegou adiante de você, permitiu que chegasse diante de você, que você permitisse que chegasse diante da sua casa, simplesmente porque você dormiu espiritualmente. Os obreiros não puderam fazer nada, não puderam arrancar. Mas eles tinham que agora ver todos crescendo igualmente. Dormir espiritualmente é perigoso. Que muitas das vezes o inimigo ele vai entrar, o inimigo ele vai trazer coisas sobre as nossas vidas que nós não queremos. Mas para uma igreja que está desperta, para uma igreja que está acordada, o inimigo ele não vai encontrar brecha para entrar. O inimigo ele não vai encontrar nenhuma brecha para semear a sua contenda, na sua discórdia. Simplesmente porque vai encontrar uma igreja acordada. Quando estão acordados, Jesus ressuscitou. Quando estão acordados, já estão no som do reino aí. O terceiro personagem que dormiu, e esse personagem é muito interessante, que dormiu bem na igreja. Alguém dormiu ainda hoje, no culto já? Atirou um giro, rabangos, os olhos meio brancos. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 20, verso número 7 até o 9, nos fala que Paulo, o apóstolo Paulo, o pregador mais aclamado que existia, ele estava pregando no culto de Santa Ceia, no cenário. A Bíblia fala que ele estava no terceiro andar do cenário. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele se estendeu no seu discurso, na sua pregação. Porém, naquele culto, havia um jovem chamado Eutico. Um jovem chamado Eutico, que ele sentou na janela do cenário. Primeiro, ele sentou no lugar errado. A janela não é lugar de assistir culto. E a Bíblia fala que ele sentado e Paulo se estendeu. Ele caiu da janela e ele morreu. O sono traz morte espiritual. O sono traz morte espiritual. E ali Paulo ele teve que parar aquele culto, ele teve que ir até aquele jovem, ali ele teve que orar até aquele jovem ressuscitar. Ou seja, diga para o seu irmão, não vai dormir, ó que cai da janela, ó que cai da cadeira, né? Ou seja, aquele jovem
E a pergunta é: onde você está dormindo? Ah, pastor, eu durmo todas as noites na minha cama. Não, estou falando desse sono. Estou falando do sono espiritual. Onde você está dormindo? Se coloque de pé no seu lugar, para que a gente possa orar. Irmão, abre por favor em Efésios 5. Hoje foi apenas um pequeno estudo, mas que traz amadurecimento e crescimento. 5,14, que nos diz assim: por isso diz, desperta, ó tu, desperta, ó tu, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. 15. Portanto, vinde prudentemente, como andeis, não como necios, mas como sábios. 16. Revido o tempo, porque os dias são maus. 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. 18. E não vos embriaguei com vinho, que há dissolução, mas enchei de quê? O Espírito Santo. Enchei de quê? O Espírito Santo. Salmo 4:8. Enchei-vos do Espírito Santo. Despertai-vos pelo Espírito Santo, porque uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja viva. Em paz também irei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Habitar em segurança. Quando nós dormimos na presença do Senhor, nós estamos num lugar seguro, mas nós precisamos estar acordados espiritualmente. Fala com o Senhor aí onde você está. Aleluia. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. É noite de nos despertarmos, é noite de nos acordarmos espiritualmente. Aleluia.